Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições de iniciar esta nossa ordem do dia e vamos passar para o ponto 2 da ordem do dia, com a audição a requerimento. Tenho a indicação de que o Sr. Deputado João, faz favor, Lopes Aleixo, quer usar da palavra. Sr. Presidente, boa tarde. Queria fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, por favor. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. Já agora aproveitar para cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar os representantes das entidades aqui presentes e pedir-vos antecipadamente desculpa por este ponto prévio que tenho que o fazer. Sr. Presidente, na reunião de 31 de março, na audição da AMPOC, AMPROMIS e da AOP, na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Dotti, o Sr. Deputado Gonçalo Valente fez uma interpelação à mesa na altura para anunciar a distribuição de um documento que ainda não nos chegou à mão. É um documento que ainda não li, mas espero que seja relevante, porque na altura dizia que na estratégia da água Coiune já estariam a ser aplicados 1.000 milhões de euros e com obras no terreno, e espero que seja igualmente ilustrativo no sentido de mostrar que eram tudo obras que são novas e que não estavam já previstas antes. Agradeço ao Sr. Deputado Gonçalo Valente ter-me disponibilizado este documento, mas acho que era importante também disponibilizar a toda a Comissão. Era este o ponto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar conta ao Sr. Deputado Gonçalo Valente que devia ter feito chegar isso à mesa. Para a mesa, de todo modo, presumo que ele tenha mais cópias para distribuir à mesa e essa foi diretamente. Eu não li, que tem letra muito pequena. Muito bem. E então, sem mais demoras, sem mais delongas, nós vamos proceder à audição. Queria agradecer aos nossos convidados, neste caso à FENARREG, à ADGADRE e à EDIA, nas pessoas do Sr. Engenheiro António Parreira, Vice-Presidente da Direção, do Dr. Gonçalo Tristão, Tesoureiro da Direção, e da Sra. Engenheira Karina, a Secretária-Geral, e ao Dr. Rogério Lima, como Diretor-Geral da ADGADRE, e ao Sr. Engenheiro José Pedro Salema, Presidente do Conselho de Administração da EDIA. Agradeço imenso a vossa vinda aqui, a vossa disponibilidade. E vou dar a palavra, em primeiro, aos requerentes dos requerimentos, pela ordem de entrada, ao Chega e ao PSD. Depois, as entidades têm 5 minutos e repartem, no caso da FENARREG, a EDIA e a ADGADRE não podem repartir, portanto, vão usar o tempo que entenderem por adequado. A FENARREG pode dividir a vossa questão, e depois vamos, seguidamente, uma ronda pelos partidos aqui presentes. E sem mais demoras, eu ia dar a palavra ao Chega, ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Tem até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez os senhores deputados e os representantes das entidades aqui presentes. O Grupo Parlamentar do Chega requeriu esta audição em setembro passado e, embora tenham demorado 6 meses, é muito bom estarmos aqui todos sentados a discutir este tema que consideramos ser bastante relevante, porque já há muito tempo que se fala de água, de regadio, de infraestruturas hídricas, mas quando chegamos ao ponto decisivo, que é o da execução, continuamos com muitas dúvidas, a ver pouca obra e poucas respostas. A questão, embora falemos da questão central, que são os 120 mil hectares de regadio previstos na estratégia Água Coiune, mas a questão não se resume apenas a isso. Temos que perceber se a agricultura portuguesa vai finalmente ter infraestruturas de que precisa, para produzir mais, para ganhar escala, para ser mais competitivo e para enfrentar com outra solidez a pressão das checas e da concorrência externa. Os números que estão na mesa e que têm sido debatidos por alguns dos senhores são pesados, à falta de melhor definição.
Fala-se de que adiar 10 anos a expansão destes 120 mil hectares de regadio pode custar cerca de 5,4 mil milhões de euros. Há medidas importantes para o regadio que, segundo essas referências, ficaram de fora, apesar de vários projetos já terem estudos feitos. E o próprio PEPAC prevê apenas 150 milhões de euros para regadio, dos quais 65 milhões já estariam comprometidos em projetos herdados do PDR 2020. Isto, no nosso entender, mostra bem a distância entre a escala do problema, a ambição que foi anunciada e os meios que até agora se conhecem. Temos, além disso, uma estratégia com perto de 300 medidas que esperamos que não sejam mais um conjunto de boas intenções, como temos verificado ao longo dos anos, porque elas valerão tanto quanto consigam sair do papel. E quando olhamos para um plano desta dimensão, é importante perceber mais do que o que lá está escrito, se o que lá está escrito é execuível com os meios que temos, o que é que pode avançar já, o que ficou para trás, o que tem financiamento assegurado, o que continua dependente de decisão de terceiros, de verbas ou calendarizações e, obviamente, uma coisa que também acho que é importante percebermos aqui é quais são, neste momento, os bloqueios à sua execução. E, para já, na primeira ronda terei outras questões, mas para a apresentação do requerimento é basicamente isto, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente para apresentar o requerimento do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar os nossos convidados. É sempre um gosto tê-los aqui, ainda mais tendo aqui gente da minha região, ainda é um gosto acrescido. Queria fazer aqui também um ponto prévio relativamente àquilo que o Sr. Deputado João Lopes Aleixo acabou de dizer. É um facto que estão previstos 150 milhões de euros através do PEPAC, mas também quero recordar que numa dimensão de 5,3 mil milhões de euros, o que está aqui pensado, como é evidente, é um conjunto de instrumentos financeiros que possam pagar esta estratégia. Portanto, não nos podemos cingir a 150 milhões de euros. É mais um instrumento financeiro a financiar esta estratégia. Portanto, estamos aqui hoje para discutir o projeto dos projetos no que respeita à gestão de recursos hídricos, portanto, o Água que Une. E, dada a pertinência do tema, que é melhor para ouvir que não os principais players deste setor. E dúvidas houvesse, as últimas cheias que nos afetaram no início do ano vieram, de alguma forma, confirmar aquela que já era a visão estratégica deste Governo, que, acima de tudo, será um investimento estrutural na água. Concretamente, armazenamento de água, interligação de bacias hidrográficas para depois podermos distribuir com eficiência, quando é necessário, e fazer uma gestão criteriosa em alturas de excesso de precipitação para impedir as cheias. Este projeto tem o objetivo de trazer previsibilidade, atrair investimento para zonas mais desfavorecidas, estimula também novos agricultores a investir neste setor, porque vem aqui uma oportunidade, promove também a renovação geracional e reforça também o contributo do setor para com o Estado à imagem daquilo que, por exemplo, a EDIA tem feito, que contribui com mais de 330 milhões de euros para o Orçamento de Estado. Portanto, acima de tudo, e para terminar, o nosso objetivo aqui é ouvir-vos, discutir ideias, debater e, acima de tudo, se daqui alguma coisa possamos aproveitar de forma a agilizar melhor aquilo que é a Estratégia Nacional Água que Une. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dava a palavra às entidades aqui representadas e começava pela FENARREG. Não sei se... Pois passarei a palavra aos meus colegas. Sr. Doutor Gonçalo Tristão, faz favor. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, um agradecimento pelo nos terem chamado a vir aqui. Nós temos sempre imenso prazer em estar aqui, enfim, a dar a nossa nota, a nossa opinião sobre as questões de regadio. Dizer que, para quem não conhece, a FENARREG é a Federação Nacional de Regantes e nós, fora os regadios de Alqueva, representamos 98% do regadio coletivo público em Portugal, enfim, englobado, portanto, todas as associações de regantes.
Em segundo lugar, uma vez que vamos falar aqui na Estratégia Água Quioune, um primeiro elogio à Estratégia Água Quioune. A FENARREC considera que foi muito importante ter sido consolidado num documento tão vasto como aquele foi feito, com o excelente trabalho feito pelo grupo dos 4, 2 deles estão aqui ao meu lado, não é por estarem aqui que nós elogiamos o trabalho foi de facto muito importante, porque pela primeira vez em Portugal ficou condensado num documento daquela importância, uma visão sobre a gestão da água, não só da parte da agricultura, mas toda a água, portanto achamos nós que é de facto muitíssimo importante. Dito isto, algumas preocupações obviamente que a FENARREC tem com a implementação da Estratégia Água Quioune. Em bom português, eu diria 2 principais preocupações. Quem manda na Água Quioune e como é que vai ser financiada a Água Quioune. Vamos começar pelo financiamento, uma vez que já foi falado aqui nas questões de financiamento. Só dar-vos também algum enquadramento em termos de, e não tem a ver com a Água Quioune, e não tem a ver com os governos portugueses, a redução de investimento do regadio nos últimos anos tem sido avassaladora. No PER de 2007-2024, tínhamos 722 milhões de euros por regadio. No PDR 2020, tivemos 384 milhões de euros por regadio. No PEPAC, temos apenas 154 milhões. Desses 154 milhões, o PEPAC já está comprometido, está aqui o Sr. Presidente da Autoridade de Gestão, em 177%. Herdámos 272 milhões de 139 projetos transitados do PDR 2020. E, além disso, foi agravado agora com, como todos conhecerão, o aviso de 20 milhões de euros dados às associações dragantes para combater as situações provenientes das intempéries. Ou seja, portanto, em resumo, de facto, não abunda financiamento para o regadio, portanto, gostaríamos muito de ver como é que vai ser financiado, como é que vão ser financiadas as obras, as várias ações que estão previstas nas várias medidas, nas 300 medidas previstas no Água Quioune, como é que elas vão ser financiadas. Era importante que essa concretização viesse tão rapidamente quanto possível. Chamar a atenção que também dessas 300 medidas, nós identificámos, nós FENARREC, 88 medidas fora daquela estratégia. Dizer também que há 57 projetos das associações dragantes, projetos de discussão prontos para serem executados em obra. Esses projetos orçam em 900 milhões de euros. Nós já informámos o Sr. Ministro da Agricultura sobre estes projetos. São projetos completamente prontos para entrar em obra. Devo dizer aqui que houve um esforço enorme das associações dragantes de todo o país no sentido de completarem estes projetos de discussão. São projetos que não foram financiados a 100%, foram financiados apenas a 75%, ou seja, as associações dragantes dos agricultores participaram em 25%, nestes projetos de investimento que estão, como eu disse, prontos para entrarem em obra. Enfim, eu depois passarei aqui aos meus colegas, se quiserem acrescentar mais alguma coisa em relação, de facto, aqui à questão dos financiamentos. A outra questão que eu há bocado tinha realçado e que nos preocupa bastante é a questão, desculpem o português, de quem manda na Água Quioune. Enfim, o setor agrícola e o setor do regadio em particular, somos da opinião que nós temos que participar ativamente na governança da gestão da água, nomeadamente no setor agrícola. Achamos que nós temos, de alguma forma, sido afastados, eu não estou a culpar nenhum governo em particular, mas o setor agrícola tem sido afastado constantemente da governança dos órgãos que gerem a questão da água. E se, de facto, agora há aqui uma estratégia muito integradora, muito holística da gestão da água, achávamos nós que é o momento adequado para a agricultura ser efetivamente representada nos órgãos de gestão. A agricultura precisa de ser ouvida até para que não se cometam alguns erros que, invariavelmente, são cometidos. Isso, para nós, é uma pedra angular desta estratégia. A própria estratégia fala na governança. Queremos que ela seja concretizada com esse objetivo, portanto, que o setor agrícola esteja concretamente representado nos órgãos de gestão para que as decisões estratégicas o setor agrícola possa ser ouvido nesse tipo de decisão. Enfim, não sei se algum dos meus colegas quer juntar aqui alguma coisa? Para já está e depois... diga, Parreira. Então, Sr. Presidente, deixamos por aqui, depois na segunda intervenção podemos concluir com alguma... Muito obrigado e passava agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Dr. Rogério Lima Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um gosto estar aqui convosco.
Permitam-me dar uma primeira nota de maior entusiasmo, que é hoje, com esta naturalidade, falarmos em agricultura de regadio. Ou seja, nós normalmente temos uma memória curta e importa relevar aquilo que é a importância hoje, mais ou menos unânime, em todos os vários players do nosso país, de perceber que a agricultura de regadio vem trazer, de facto, maior produtividade, maior segurança alimentar e acrescentar valor e rendimento à nossa agricultura. E, portanto, sem estes tabus, dar aqui esta nota, que enquanto Diretor-Geral da Agricultura, o entusiasmo que é ver esta naturalidade a falar de água para a agricultura. O Água que Une vem precisamente alimentar aquilo que é a nossa produção em Portugal. É este o pressuposto de base. Nós queremos produzir mais, queremos criar condições para gerar riqueza de norte a sul do nosso território. É importante percebermos de onde é que partimos, ou seja, porque muitas vezes nós apenas queremos falar em milhões de alocação a obras, mas temos de perceber aquilo que é a realidade do nosso território. Hoje o nosso regadio coletivo público em Portugal representa cerca de 357 mil hectares. É muito importante perceber de onde é que estamos a partir, que o nosso regadio privado ao nível das explorações agrícolas representa 269 mil hectares. Significa que hoje o regadio em Portugal, ao nível coletivo e daquilo que é o serviço que o Estado oferece ao nosso agricultor, é superior àquilo que é a área privada em concreto em Portugal. Dar nota que a representatividade daquilo que regamos hoje, enquanto superfície agrícola útil, enquanto regadio, significa 16%. Nós, enquanto país. A ambição que temos, e muitas vezes é importante nos centrarmos naquilo que é o nosso território europeu, ou mesmo olhar para o mundo que nos rodeia, e perceber que temos margem para crescer. O Água que Une, o que veio trazer, foi precisamente essa ambição de crescermos. Se olharmos para a Espanha, a título de exemplo, percebermos que temos potencial para chegar aos 20% ou até superar os 20%. Mas se formos muito mais ambiciosos, e partindo do princípio que há condições edafoclimáticas diferentes em outros países, mas Espanha é um bom exemplo que se compara connosco, mas se quisermos ir com uma ambição maior, mesmo sabendo que há condições diferentes, temos, por exemplo, Israel, que trabalha numa dimensão de 47% de superfície irrigada. Mas há aqui um desafio que é muito relevante, e eu gostaria de partilhar com os senhores deputados esta realidade, que é, ao nível da nossa infraestrutura pública, nós ainda temos margem para produzir muito. Isto é uma verdade que tem que ficar muito clara em todos aqueles que defendem esta agricultura. A nossa taxa de adesão hoje, ao nível da infraestrutura pública, representa 66%. Significa que, ao dia de hoje, nós ainda temos margem para produzir ainda dentro das infraestruturas existentes. Não menos importante, referir o caminho que tem sido feito. A última década foi uma década muito relevante de investimento neste setor. Nós, ao nível do último quadro europeu, o PDR 2020, que encerrou a 31 de dezembro de 2025, como sabem, foi muito batalhado em relação a todos os pontos da comunicação social. Para esta matéria, nós pagamos mais de 330 milhões de euros de obras que efetivamente foram financiadas. Apoiamos a reabilitação de mais de 100 mil hectares. Significa que esta última década contribuiu de forma relevante para que as nossas infraestruturas tivessem modernidade e oferecessem condições de eficiência e resiliência para o serviço que prestam ao nosso agricultor. Mas, não menos importante hoje, o PEPAC tem um instrumento que é relevante naquilo que é o montante de financiamento que está em curso. E é muito relevante, está em curso. Temos 270 milhões de euros em curso, todos eles contratualizados. Deste montante já foi pago 78 milhões entre 2024 e 2025. Significa que só do universo do atual Programa para a Agricultura estamos a falar de obras que estão no caminho de norte, desde o nosso Trás-os-Montes até lá abaixo ao Algarve, 270 milhões de euros. E estou-me a focar apenas naquilo que é o instrumento da agricultura, porque, como sabem, há aqui um conjunto de projetos muito relevante de outras origens, em particular também do PRR, de obras muito relevantes que estão a ocorrer. Título de exemplo, as obras nos regadios do Algarve, em particular no Alvor, que representam a mais de 30 milhões de euros e que têm uma execução também neste momento a decorrer. Mas eu gostava, e eu sei que estou
estourar quase o meu tempo, mas eu gostaria só de dizer 3 coisas. Nós, na Água que Une, a prioridade foi, nós temos que ser mais eficientes, porque temos caminho para trilhar nesta matéria, temos que reduzir as nossas perdas, temos que ser mais resilientes e temos que assegurar a realidade do nosso armazenamento e potenciar o nosso armazenamento. Mas também temos que introduzir a componente da inteligência. Nós temos que trabalhar mais monitorização, melhor gestão e um quadro económico-financeiro mais robusto para gerir a realidade do nosso sistema coletivo. Por último, dar nota que ainda temos desafios pela frente, em particular aquilo que é a revisão do regime jurídico. Essa revisão está já a correr internamente dentro do Ministério da Agricultura e depois não nos podemos esquecer que temos uma realidade também muito interessante que é quando projetamos o Água que Une a 2030 com este envelope de 5 mil milhões de euros, desafio-vos a fazer um exercício a 2040 também, porque a complexidade e o processo daquilo que é a ambição nacional não pode apenas terminar no horizonte 2030, mas obrigatoriamente tem que acrescentar a próxima década para a nossa missão realmente ser concretizada. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rogério Ferreira. E tem agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EADIA, o Sr. Engenheiro José Pedro Salema. Faz favor, tem até 5 minutos. Muito bem. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite. Aproveito desde já a oportunidade para lançar um desafio a esta Comissão Parlamentar de voltar a visitar e atualizar o seu conhecimento sobre o projeto de Alqueva, que a EADIA tem a responsabilidade de gerir, porque há muitas novidades que eu acho que é importante todos conhecerem. Vou fazer uma intervenção em torno dos pressupostos de base da Estratégia Água que Une. Portanto, o nosso contributo neste grupo de trabalho, desde cedo pensámos que seria necessário ancorar uma estratégia num modelo de procura e oferta de água. Portanto, saber quanta água é que nós gastamos hoje e quanta água é que vamos precisar no futuro, para depois encontrar um pacote de medidas que vão responder às necessidades e ter coerência na estratégia apresentada. O que nós vimos foi, pegámos nos últimos dados do IFAP, do PDR, e conseguimos uma ocupação cultural do regadio nacional. E vimos que, de facto, os números oficiais, os números que são publicados pela APA, nos planos de gestão de regiões hidrográficas, nos planos nacionais da água, estavam inflacionados. Portanto, a agricultura, dizia-se que a agricultura gastava mais do que efetivamente gasta. Esse número foi revisto e foi aceito pelas contrapartes, portanto, pela Agência Portuguesa do Ambiente, e chegámos a 3.175 milhões de metros cúbicos. Este é o número mágico, digamos assim, o número do consumo atualmente com a área que se rega em Portugal. Depois temos que pensar quanta água é que vamos precisar em 2040. E aqui vamos ter 2 efeitos, ou 3. Vamos ter, por um lado, do lado da procura, vamos ter mais necessidade de água, porque as alterações climáticas estão aí, o aumento da temperatura média é um facto, e vamos ter maior evapotranspiração, isto é, as plantas vão precisar de mais água. Num cenário de 2040, que foi o que projetámos, vamos precisar de mais água se mantivermos tudo tal como está. Mas nós não queremos manter tudo tal como está, nós queremos aumentar a área regada. E era outro também pressuposto de base nos requerimentos, é que se fala no aumento dos hectares regados que queremos adicionar com esta estratégia. São cerca de 113 mil euros que estão previstos. E vêm são de várias origens. As origens destes hectares são, em primeiro lugar, o que o Sr. Diretor-Geral acabou de referir. Há uma parte da área dos nossos aproveitamentos hidroagrícolas que não é regada. Está equipada, está pronta para regar, mas não é regada. Se temos 66%, não é 100%. Não é? E, portanto, estimamos chegar a 85%, 90% de adesão. Isto é uma parte importante do aumento da área regada. Depois temos aproveitamentos hidroagrícolas em construção, hoje, que já estão, uns já estão em construção, outros estão previstos. Temos a segunda fase do EFMA e temos um grande projeto para o Tejo na estratégia. Também um projeto da DEGADRE, que a DEGADRE liderou recentemente. O projeto de valorização dos recursos hídricos para o Tejo.
E ainda a substituição de fontes subterrâneas por fontes superficiais. Isto dão 113 mil hectares. Portanto, nós vamos ter menos água disponível, porque a natureza vai providenciar menos água, e vamos precisar de mais água, porque aquilo que já fazemos hoje vai precisar de mais água no futuro, e queremos fazer mais. O pacote de medidas que foi feito é coerente com esta procura. E a análise foi feita por região hidrográfica. E se é interessante olhar para as médias nacionais, nós temos que descer ao concreto para perceber que a região hidrográfica 1, no Minho, no Alto Cávado, nós não temos problemas hídricos, não é? Porque é de 3% dos recursos hídricos. O problema é cá em baixo. E depois, se olharmos também de forma muito simplista para este quadro, vamos dizer, temos é que fazer uma autoestrada norte-sul, não é? Das famosas autoestradas da água de norte-sul. Um exemplo muito concreto do que é que este modelo de procura ditou foi que não é necessário fazer a ligação do Douro ao Tejo, porque o Tejo não precisa. Mas é necessário, ou será necessário, começar a equacionar já a ligação do Tejo ao Guadiana, porque o modelo mostra que o Guadiana vai ter carência no futuro. O impacto, e só terminando com uma nota também que referiram inicialmente, no impacto da área de regadio, o que é que isto vale na nossa economia? 113 mil hectares é qualquer coisa como pôr mais um Alqueva a produzir. É quase como pormos mais um projeto Alqueva a produzir. É da mesma ordem de grandeza. O projeto Alqueva vale 1.400 milhões de euros no PIB nacional, por ano. E vale 334 milhões de impostos adicionais que são gerados e entregues ao Orçamento de Estado. Este é o impacto que podemos ter com esta estratégia e com a concretização desta estratégia. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E vamos agora iniciar a primeira ronda pelos partidos aqui presentes. E tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. Tem até 7 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. São dados muito interessantes estes que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDIA nos trouxe aqui também, como o Dr. Rogério Ferreira, que confirmam precisamente a importância que a água tem nos desafios do setor agrícola nacional. E o que eu creio que está previsto mesmo também relativamente às chamadas estradas de água ou interligações entre bacias hidrográficas é precisamente ligar o Tejo ao Guadiana, porque se não houver essa ligação, por muito que nós quisermos aumentar os primos de rega, portanto, será muito difícil, porque é um recurso limitado, infelizmente, portanto, e nós temos é que criar condições que ele seja bem gerido, para torná-lo o mais eficiente possível, que ao dia de hoje o agricultor, isto também acho que é preciso dizer, gere bem a água. Acho que temos feito um caminho que tem resultado numa muito maior eficiência na gestão da água, e tem sido essa eficiência que também nos tem permitido, e acho que também é importante dizer, aumentar os perímetros de rega que já existiam. Como já aqui falámos, o investimento global é de 5 milhões e 300 mil euros até 2030. Há aqui muitas dúvidas relativamente às fontes de financiamento. Creio que os gestores desta estratégia estão a trabalhar nesta realidade. Há já algum financiamento garantido. A Sra. Ministra do Ambiente também já nos fez anunciar essa informação. Portanto, como é evidente, o valor não está todo contemplado, há um longo caminho para fazer, mas a verdade é que já há algum financiamento previsto. E também, ainda ao encontro daquilo que disse há pouco o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, que numa outra reunião disse que já estava em curso 1.000 milhões de euros em obras concluídas, em via de conclusão ou em procedimentos
lançados. Portanto, a soma destas três partes é que culminam nestes mil milhões. Temos ouvido também aqui várias associações, onde o chão comum entre elas é precisamente a preocupação pela dimensão do projeto não permitir a agilidade ou a celeridade que todos nós gostaríamos, mas sendo um projeto desta dimensão, temos também que ter aqui alguma sensibilidade para entender que são processos, muitos deles morosos, mas que só serão eficazes se forem bem planeados, bem estruturados e bem organizados. Portanto, nós queremos, e é normal, também eu quero, todos nós queremos que seja o mais depressa possível, mas mais vale perder mais tempo na fase inicial para estruturar da melhor maneira esta estratégia, para que ela depois se mostre mais eficaz e mais eficiente. Foi criado, como o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDIA, José Pedro Salema, nos disse, foi criado um grupo de trabalho para esta estratégia. O Dr. José Ferreira também abordou este assunto. E eu gostaria de aproveitar a ocasião para questioná-los relativamente àquilo que tem vindo a ser feito em sede deste grupo de trabalho. Se o número de reuniões tem sido aquele que tem cumprido as vossas expectativas, se tem havido resultados provenientes dessas mesmas reuniões e também, porque todos nós queremos o bem deste projeto, independentemente do partido, todos nós temos o interesse em que tudo corra bem e, portanto, também gostaríamos de saber como é que avaliam a evolução do investimento e da própria estratégia de execução que está a ser definida. Sobre o plano de rega, também coordenado pelo engenheiro José Pedro Salema, gostaria também de lhe perguntar se seria possível aprofundar de alguma forma algumas das conclusões e diretrizes desse mesmo plano. Para terminar, e para que mais casos de sucesso como o Alqueva, portanto é um caso que é consensual do seu sucesso, e para que possam germinar no nosso país mais casos como este, gostaria de lhe perguntar se, além da questão burocrática, o que considera que podia ser corrigido para dar mais agilidade à estratégia, sem esquecer também os modelos financeiros aos quais nós temos que recorrer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega, até 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que nos prestaram e começar com um ponto prévio dizendo que concordo com o Dr. Gonçalo Tristão. Da nossa parte, independentemente das dúvidas que nós vamos pondo na mesa, nós achamos que a Água que Une é uma boa iniciativa e é um bom começo. A nossa grande dúvida é se isto vai sair do papel ou se vamos ter mais um conjunto de boas intenções que daqui a uns anos nos estaremos a lamentar. Porque, na realidade, e todos os senhores foram no mesmo sentido, e nós também concordamos, isto é uma matéria estrutural e estamos a falar também de futuro. Porque falamos de água, falamos de regadio, mas falamos de produção agrícola, falamos de coesão territorial, que é um tema muito debatido nesta casa, e da capacidade do país de deixar de andar sempre atrasado naquilo que já sabe que é essencial. E é uma discussão que já nos acompanha há muito tempo. Aliás, o engenheiro José Pedro Salema falava de uma questão da água e do aproveitamento das águas. Há aí um estudo, que agora estou-lhe a dizer de cabeça, não me recordo, mas mesmo nos cenários mais pessimistas, Portugal não tinha falta de água. Tinha água concentrada em sítios, nos sítios e não nos outros, e como é que íamos fazer este aproveitamento, e daí também o que referiu. E isso é muito importante para toda esta discussão. Para nós, para o Chega, este também é um tema bastante importante. Já em 2023 apresentávamos um projeto de resolução nesta Casa pela criação da Rede Nacional da Água, que o princípio é exatamente o mesmo. Não resisto a dizer, na altura rejeitado pelo PS
PSD e PCP. Já na legislatura anterior, a seguinte, também apresentámos um novo projeto de resolução e um ponto que é conexo com este, ainda a semana passada demos entrada num projeto de resolução que tem a ver com uma questão bastante complexa para quem está ligado à agricultura, que tem a ver com a simplificação dos processos de licenciamento. Não é uma coisa tão grande como o Alqueva, mas que é importante para o agricultor, para o dia-a-dia e para o que faz. Quando este grupo de trabalho foi criado, é importante, há um trabalho bem feito. Agora, a questão é, temos um grupo de trabalho, temos uma estratégia, um enquadramento formal e um documento. O que continua da nossa parte por perceber é, depois disto tudo, se vamos ter um conjunto de boas intenções ou se vamos ver obra, porque, apesar do que o Sr. Deputado Gonçalo Valente diz, neste momento parece haver poucas coisas de dimensão e estruturantes. Também demoram tempo, eu sei. Entretanto, falámos daquelas questões que eu referi no início, falámos da perda económica estimada se adiarmos esta questão dos 120 mil hectares de regadio mais 10 anos. Falámos também das tais questões das medidas que não foram incorporadas e que eram relevantes para o regadio, nomeadamente 49, que representavam cerca de 477 milhões de euros. Falámos também do PEPAC e dos investimentos que estão previstos e como é que isto se adequa a este grau de ambição. E, sinceramente, acho que temos um plano, agora é preciso saber como é que isto se vai refletir no terreno, porque nós somos pródigos em Portugal em ter coisas que se adiam ad eterno. E dou-vos dois exemplos. Uma que foi discutida com o Sr. Ministro da Agricultura há pouco tempo, a questão da barragem de Girabolhos, no Distrito da Guarda, que era prioritária. O PS deu à geringonça na altura e adiou em 2016, por pressão da extrema-esquerda, que já sabemos que não gosta muito de barragens na captação de água, e passado 10 anos, a obra volta a aparecer como estruturante. Em fevereiro de 2026, o Governo deu luz ao concurso, o que é positivo. Nós, no Orçamento de 2025, apresentamos uma proposta neste sentido que, curiosamente, foi rejeitada pelo PS, com a abstenção do PS e os votos contra do PSD. E isto fica aquela pergunta que é, se a obra é apresentada como estrutural, porque é que deixou de ser em 2016, porque é que não o foi no Orçamento de 2025, e quantos anos é que perdemos com estes jogos que acabam por ser jogos políticos? Temos depois o Pisão, no Distrito de Porto Alegre. Trata-se também de uma obra que já falamos há 70 anos, com uma importância enorme para o Distrito. Foi travado por providências cautelares pelos malucos do clima, que nós sabemos. Entrou em disputa judicial, parou, arrancou, depois agora arrancou outra vez. Surge uma dúvida, e Sr. Engenheiro, permita-me que eu lance esta à parte, que é não percebi porque é que a EDIA não ficou com a exploração desta barragem quando tem o sucesso no Alqueva, e ao contrário do que o Sr. Deputado Gonçalo Valente diz, é realmente um sucesso o Alqueva, mas eram muitos os que não gostavam que o Alqueva fosse feito, que nunca ia encher, que ia ser um insucesso. Por isso, isto é o retrato do nosso país, que é nada avança, discute-se tudo, depois é o do clima, é a esquerda, e isto nada avança. Por isso, a minha questão é, e pegando num comentário que o Dr. Gonçalo Tristão também fez, e eu concordo plenamente consigo num pormenor, que é um pormenor que às vezes é por maior, que neste país tudo o que são projetos que não têm uma cara, normalmente não avançam. E por isso, a questão é mesmo essa. Quem é que manda na água que une? Quem é a cara? Quem é que dá a cara por este projeto tão relevante para o país? E eu acho que devíamos ter, eu sei que não devem ter resposta para mim. 1.000 milhões de euros, falava o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Mas eu gostava de ir um bocadinho mais fundo, que é... E atenção, eu acho que o trabalho é um bom trabalho, mas quanto disso é que já vinha de trás? Quantas coisas novas, estruturantes, é que nós temos que sejam consequência do vosso trabalho e que estão a avançar no terreno? E aqui podemos ter muitas coisas, que é, nomeadamente, quais são os bloqueios que os senhores veem. Acredito que não os possam referir aqui, porque estas coisas às vezes são sensíveis, mas era importante sabermos, porque, como eu dizia, temos aqui um velho problema, que é, percebemos tarde, decidimos tarde e executamos ainda mais tarde. E depois, andamos-nos todos a lamentar com o atraso acumulado e, aliás, nesta casa somos pródigos, depois quem é que é o pai da criança? Quando está atrasado, é o PS, depois é o PSD. Quando está feito, como eu já assisti do Pisão, não, fui eu que comecei, foi o outro que começou, mas o que é verdade é que o Pisão continua parado e não sei quando é que isso vai arrancar. Por isso, nós andamos aqui a falar de coisas que têm um atraso acumulado, não contribuem para inverter a fragilidade do interior e temos dificuldade, como já não me lembro qual dos senhores falava, de dar escala à nossa agricultura, porque temos desafios muito importantes e isto pode nos ajudar. Não vou dizer que é a solução
mágica para todos os problemas, mas pode ajudar. Só para terminar, por isso, a minha questão é, vamos continuar de estratégia em estratégia, de grupo de trabalho, do Água que une, na autoestrada da água, ou o que seja, ou vamos finalmente tratar a água como uma verdadeira infraestrutura nacional, com prioridades e com obra a aparecer no terreno? Atenção, eu ponho-vos isto desta forma, eu sei que os senhores não serão os culpados, mas são parte importante do processo e gostava de vos ouvir neste sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por dizer que não serei, naturalmente, o pai da criança, mas seguramente serei padrinho de parte deste processo e aproveito para cumprimentar personalizando o padrinho, sem ser entre aspas, com todos os convidados que conheço há muito e que tenho debatido estes projetos e os momentos difíceis que temos vivido nesta casa, noutras casas e em muitos outros momentos. Felicitando todos por a vossa presença, dizer o seguinte, que é importante referir e que queria dar aqui nota disto. O Sr. Diretor-Geral referiu, e bem, e é por aí que quero começar a minha intervenção, que refere o trabalho e os bons indicadores que temos conseguido nesta última década. E esse é o ponto. É que tem sido, efetivamente, ao longo desta década, que tem mudado aqui um conjunto de premissas. Eu ainda sou do tempo de estar aqui nesta Assembleia, de termos infraestruturas que tinham sido realizadas, nomeadamente no Algarve, tinham sido construídas, mas tinham sido o abrigo de fundos da coesão e que não podiam ser utilizadas para a agricultura, porque não era essa a vertente com que os apoios comunitários tinham sido utilizados. Começámos assim. Hoje, felizmente, tem-se feito um trabalho e a União Europeia percebeu de que os países do Sul, nomeadamente Portugal e Espanha, tinham que ter apoios diferentes para a agricultura e que tínhamos uma realidade com as secas consecutivas que tinha que haver alteração de paradigma. É que nem sempre foi assim. Foi preciso lutar para que chegássemos a este ponto. E todos sabemos disso, até sabemos como foi o difícil, o financiamento, muito antes de EDIA. Aquilo que nós estamos aqui é para que, efetivamente, elogiar este estudo que foi feito. Agora temos um plano que se chama Água que Une, que foi adaptado e não deitou para fora, naturalmente, o Plano Nacional de Regadios, que era um projeto que estava em implementação. Houve muitos projetos de recuperação de regadio. Houve também um trabalho com os agricultores noutra região do país para começarem também a entrosar e a possibilidade de fazer regadio, e por isso é que esta década que temos vivido aqui é importante referir. Qual é o nosso trabalho aqui neste momento, enquanto deputados nesta Assembleia da República, e por isso é que eu comecei por a questão do padrinho, por toda a coerência, por ao longo de todo este processo dentro do Partido Socialista, e aqui defendi o quanto era necessário aproveitar estes projetos e o quanto era necessário falar sobre eles e o quanto era necessário. Porque tivemos aqui períodos em que não se podia utilizar linguagem da utilização da água. Era a água que se gastava. E o quanto isso era difícil dizer que a água não se gasta, que a água era aproveitada para a transformação e para produzir alimentos. Foi todo esse caminho que chegámos. E agora que temos aqui um projeto, felizmente, há 10 anos, que está e que efetivamente fez o seu caminho, e a nossa função enquanto deputados nesta Casa é, independentemente do nome desta reestruturação para o país, é, enquanto deputados, escrutinar não o trabalho que foi feito, que elogiamos e reconhecemos, mas em que fase está? Como está? Que pequenos projetos estão parados? Porquê é que estão parados? Há situações que temos que também solicitar ao Sr. Ministro da Reforma do Estado, que possa aqui ter algumas alterações e algumas propostas nesse sentido, porque nós temos aqui um conjunto, são 300 propostas, são efetivamente muitas propostas, muitas delas têm mais a ver com a área do ambiente, nomeadamente com algumas ETAs, que não têm uma ligação direta com a agricultura. E nós, enquanto Comissão de Agricultura, interessam-nos a esses projetos. Não é de um conjunto de ETAs que são aqui realizadas. É, efetivamente, como percebemos aqui, de como é que levamos água onde ela existe em períodos difíceis para onde ela efetivamente é necessária. Nós, por exemplo, temos aqui a ligação que se conseguiu da barragem do Roxo ao Monte da Rocha, o quanto é estruturante, e agora a ligação a Santa Clara. E os reservatórios que impedem de termos o desperdício de água que temos
porque são regadios que foram construídos há 50 anos, grande parte deles gravíticos, e, em alguns casos, há centrais elétricas que estão avariadas, que se não forem recuperadas, não conseguimos, nomeadamente, falo aqui dos reservatórios no Concelho de Odmira. Tudo isto é importante para aquela região, assim, o ponto de situação da barragem do Pisão, todos estes projetos são necessários que falemos aqui sobre eles, com lealdade, com transparência, para que possamos dar o nosso contributo e, de uma forma estudante, possamos, efetivamente, modernizar o país. Temos sempre aqui, é verdade, o exemplo da Alqueva. A Alqueva transformou toda uma região. O Sr. Presidente da EDIA, quem também aproveito para o felicitar pela sua recondução e pelo trabalho que tem feito, o excelente trabalho que tem feito em prol da região, sabe que é verdade, transformou toda uma região, mudou o paradigma de uma região. Mas o quanto foi difícil chegarmos a este ponto, e é neste sentido, há ainda impedimentos, há blocos de rega que estão programados, há blocos de rega que não têm financiamento, há blocos de rega que têm que ser efetivamente desbloqueados para que possamos, é esse ponto de situação que temos que vir aqui a saber. Porque eu conheço há 2 anos atrás, havia mini hídricas que não tinham aprovação da DGADR para efetivamente poder fazer funcionar o regadio, por questões burocráticas, entre outras. É essa a nossa função aqui, enquanto membros desta Comissão, que temos que dar voz às preocupações, porque existem voz das associações e das confederações que põem em evidência as formas de financiamento, não tanto os valores, mas as formas de financiamento, se efetivamente as verbas saem do PEPAC, se prejudicam ou não outros agricultores, como é que isso está equacionado. É esse o ponto que para nós é importante e, por isso, acompanhamos esta audiência para que, efetivamente, podemos esclarecer e, com os instrumentos ao nosso alcance, evidenciar isto. Porque eu tenho aqui um conjunto de obras que são estruturantes, que são urgentes, nomeadamente de recuperações de regadio no Concelho de Odmira, a recuperação do canal condutor geral, que leva a água de Santa Clara ao reservatório, da Bugalheira. Temos a ligação da Rocha Santa Clara, em que fase está. Há 2 reservatórios, um ainda no Alentejo, outro já no Algarve, normalmente em Algesur, para evitar de se perder tanta água. Todas estas obras, a barragem do Pisão, repito, são necessários que saibamos se estão parados, se têm financiamento, em que fase estão. Se Vossas Excelências nos puderem ajudar nisso, é para nós uma honra, para depois podermos, noutros instrumentos, tentar ajudar na solução. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vou dar a palavra às entidades aqui presentes. Vamos começar pela FENARREG, pelo Sr. Engenheiro António Parreira, Vice-Presidente da Direção. Faz favor. Obrigado. Até 5 minutos cada entidade. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar os senhores deputados e agradecer por nos estarem aqui a ouvir e permitir que nós possamos discutir isto. Vou destacar aqui 3 pontos positivos para iniciar esta intervenção. Os 3 pontos positivos, primeiro que todos, é a Alqueva, que de facto foi um êxito, toda a gente sabe, já aqui foi partilhado, mesmo aqueles que não acreditavam hoje têm que se baixar essa evidência. Um outro ponto positivo, até aqui vamos ver onde é que termina, que é a água que une, e o ponto positivo, o terceiro ponto positivo que eu vos queria deixar e que para já estou aqui satisfeito, é ver os senhores deputados a discutir os problemas da água e do regadio com este entusiasmo que tem sido feito. A todos vós, muito obrigado por estarem e julgo que estão sensibilizados para essa questão. A seguir, queria só dizer aqui 2 ou 3 coisas. Foi aqui dito que, de facto, nós podemos crescer porque temos um potencial que é a água que une. Não, nós podemos crescer porque temos água. O Sr. Deputado João Aleixo disse isso. Nós a água que cai no nosso país é mais suficiente, temos é que aproveitar. E o ano hidrológico deste ano veio provar isso. Enquanto toda a gente dizia que não era preciso fazer mais barragens, mais armazenamento, para quê? Porque não havia água. Olha, a água, veja bem o que deu. O grande problema que tivemos este ano foi o excesso de água. Podia ter sido evitado. E, portanto, devo dizer isso, pensarmos nisto, mas para isto é preciso financiamento. Segundo aspecto, queria realçar a intervenção do Sr. Diretor-Geral, que, de facto, gostei muito de tudo aquilo que ele disse. Ele tocou os pontos principais, isto que eu acabo de dizer, mais eficiência nos primos de rega, mais armazenamento, enfim, por aí afora. Completamente de acordo, mas falta aqui uma coisa, o financiamento. O Sr. Diretor-Geral falou em 270 milhões de euros, mas esses 270 milhões de euros vêm do PDR.
Deste ano não temos nada. E daí a nossa grande preocupação da FENARREG é sobretudo essa. Daí nós temos começado esta intervenção de hoje por 2 pontos. O Dr. Gonçalo, quando iniciou, disse logo que a nossa grande preocupação, quem manda na água que une, nós temos um documento importante que é a água que une, mas é preciso definir quem manda nela e quem a vai pôr a funcionar. Não temos. Isso é extremamente. E como é que é financiada? Também não temos. E isto preocupa-nos muito. E depois quais são os outros projetos que ficam dentro desta água que une? Esta é a nossa grande preocupação, aliada depois ao problema do financiamento, que continuamos sem saber como. Temos uma série de projetos, o Sr. Deputado Pedro do Carmo falou nisso, falou até no Alentejo, que é a região que me toca, de facto, imensos projetos. O Roxo tem uma série de projetos também, tem um canal de condutor geral que está-se a partir por todo o lado, que vem desde o PRODER para ser financiado e não é, e hoje é inadmissível um canal de condutor geral que está a servir o Monte da Rocha e tudo isso, e perde água por todos os lados, não pode haver disto, não há eficiência, e isto tem vindo a transitar, repare, desde o PRODER, pelo PDR, já está a água que une, e estes anos todos nunca foi reparado, e continua lá a perder água todos os dias. Pronto. É só para vos dizer isto, que há muita coisa para fazer. Quando falamos de eficiência, falamos em tudo isso, temos que encarar estas situações. Dr. Gonçalo, em relação ao grupo de trabalho. O grupo de trabalho hoje não existe. Enquanto tivermos quem manda na água que une, onde é que está o grupo de trabalho? O grupo de trabalho faz um bom trabalho. Está aí feito. É preciso pô-lo na prática. Mas agora não existe. Temos que o pôr a funcionar. Eu digo-vos isto tudo por vós. A responsabilidade não está em nós, está em vós hoje todos desta sala. Vocês têm muito mais poder para fazer andar isso do que nós. A nossa missão é chegar aqui e alertar para essas questões. E isso é extremamente importante. E, para já, não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa, mas era o que eu vos queria dizer, mas que estou muito satisfeito por todas as intervenções que vieram num sentido positivo e num sentido que é este. Nós temos um valor grande que é a água, temos esta água, poderá dar um valor acrescentado em termos económicos do nosso país e é que a aproveitar. Muito obrigado, Dr. Gonçalo, para complementar. Sr. Presidente, só uma vez estamos quase no fim, 5 mensagens telegráficas. Primeiro, uma correção que o Sr. Diretor-Geral chamou-me a atenção, que eu há pouco disse que as associações de regantes tinham contribuído com 25% no financiamento dos projetos, não foi 15, não foi 25, foi 15% para associações de regantes como a que eu represento, sou gestor da Associação de Regantes do Lucefecit, são 30 mil euros num projeto de 200 mil, 30 mil euros é mais que um empregado durante um ano. Portanto, de qualquer das formas, é um esforço muito grande das associações de regantes. Mais de 3 ou 4 mensagens. O Sr. Diretor-Geral também falou aqui e nós também secundamos. É absolutamente urgente fazer a atualização do quadro legal do regime jurídico das obras dos aproveitamentos hidroagrícolas. É uma legislação muito antiga. A FENARREG, muito antes do Sr. Diretor-Geral ser Diretor-Geral, entregou vários projetos a vários ministros, a vários Estados de Estado, continua sem existir, está para sair, mas está para sair há anos que está para sair. A legislação tem mais de 20 anos, de 40, peço desculpa. Enquadramento institucional do regadio. É fundamental, o Sr. Diretor-Geral se calhar não quis falar deste assunto porque é Diretor-Geral, nós, FENARREG, achamos que a DEGADRE tem que ser reforçada e não ao contrário. A DEGADRE é a Autoridade Nacional de Regadio e, portanto, gostávamos muito de ver uma DEGADRE reforçada nos seus poderes de autoridade nacional, que é e que deverá continuar a ser. Já dissemos ao Sr. Ministro que se calhar tem que olhar para o Ministério do Ambiente, ver onde há institutos públicos no Ministério do Ambiente que funcionam, que aparecem, e a DEGADRE tem que ser, se calhar, ter alguma autonomia, mas ter reforço das suas competências. Ainda no enquadramento institucional, é preciso revisitarmos também, se calhar, alguns dos organismos e conselhos que existem que não funcionam. A FENARREG pertence ao Conselho Nacional de Regadio, que tem mais de 20 anos de criação, não reuniu uma única vez, ou uma vez, reuniu uma vez em 20 anos, portanto, era importante que os seus deputados também tivessem consciência do que se passa também à volta do regadio. E também chamar a atenção do seguinte, ainda na senda da questão dos projetos de discussão, aqueles 900 milhões de projetos e obra que a FENARREG indicou, que estão aqui e que nós entregamos ao Sr. Presidente essa listagem, esses 900 milhões de euros, se não for encontrado uma linha de crédito ou uma linha de financiamento, vão ficar na gaveta das associações de regantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Gonçalo Tristão. E passava agora a palavra ao Dr. Rogério Ferreira, Diretor-Geral. Faz favor, tem até 5 minutos.
Ok, muito bem. Penso que, na generalidade, nós temos muito mais unanimidade do que aquilo que parece no ponto de partida, não é? Ou seja, todos defendemos aquilo que é a utilização da água para a agricultura e sabemos que, de facto, tendo água na agricultura, temos mais produção e temos mais rendimento. Portanto, à partida, o ponto de base, todos concordamos com ele e, portanto, esta é a grande situação que nos favorece todo este diálogo. Eu gostava de dar nota que, naquilo que são as perguntas dos seus deputados, nós temos, eu em particular, enquanto Diretor-Geral, tenho que me cingir àquilo que é o meu mandato e àquilo que é as minhas atribuições no poder de funções que exerço. E, portanto, há aqui um conjunto de situações, como pode imaginar, que não poderei responder porque não estão dentro do meu mandato para que possa exercer. Agora, há aqui situações que eu gostava, de forma muito objetiva, como sabem, tem havido um esforço e está a existir um esforço ao nível daquilo que são os vários ministérios. Nós não podemos nos cingir apenas ao Ministério da Agricultura para falar da água que une, temos que falar também com os restantes ministérios, em particular a realidade do Ministério do Ambiente e aquilo que é o esforço de olhar para o financiamento da estratégia numa lógica de multifundo e multifator, ou seja, nós não estamos, tudo está a rodar numa realidade em que, no fundo, só estamos a utilizar o instrumento que falamos aqui no PEPAC, mas temos aqui um conjunto de outras realidades que têm que ser colocadas em cima da mesa e não abordar apenas este instrumento. Eu dava só aqui nota que, em relação a este instrumento e em relação àquilo que já referi no anterior, na minha anterior posição, há aqui duas realidades que devíamos separar. Uma, aquilo que é o financiamento para as entidades gestoras que têm o regadio coletivo no território para gerir, e, portanto, este envelope que está a ser gerido por elas diretamente, bem como o envelope que está a ser gerido pela Direção-Geral da Agricultura, que também tem um envelope específico, seja por financiamento do PEPAC, seja por financiamento do PRR, que são medidas que, de facto, fazem parte deste megaprojeto que nós queremos concretizar. Eu dava aqui 2 ou 3 exemplos daquilo que é realidades que fazem parte hoje da água que une e que já estão a ser financiadas. Nós não sairíamos daqui hoje se estivéssemos a listar medida por medida, ficaríamos aqui o resto do dia e o resto da noite. Mas eu gostava de dar aqui nota de 2 ou 3 projetos que consideramos estratégicos e que relevam para a execução no território. Uma delas tem a ver com o novo aproveitamento hidroagrícola do Chevra, ou seja, ele está previsto dentro do Água que Une. Há uma componente que está em obra, que é a componente relevante. Nós, ao final de mais de uma década de luta, conseguimos fazer a obra do Chevra. Como sabem, a barragem do Obrilongo é uma barragem emblemática no interior alentejano, com uma realidade que, durante mais de 20 anos, esta barragem não teve serviço, ou seja, não conseguiu servir os nossos agricultores. Finalmente, estamos a falar de mais de 2.000 hectares que vão ser infraestruturados, em obra em plena atuação, e isto é um exemplo de que estará até ao final do corrente ano uma obra terminada com um impacto relevante na região. Mas também, não menos importante, os investimentos que estão previstos ao nível do Mira. Como sabem, o aproveitamento hidroagrícola do Mira é um aproveitamento com muito significado no território, que gera, de facto, para todos nós, quer em termos nacionais, quer em termos europeus, uma produtividade muito significativa, bem como a geração de receita e de valor acrescentado. Há um conjunto de obras, em particular a construção de reservatórios que irão permitir a redução de perdas. É uma obra que está prestes a arrancar, teve as vicissitudes do licenciamento naturais daquilo que nós conhecemos no nosso país, mas que é uma obra que está na senda para iniciar muito em breve. Mas também a captação, por exemplo, na barragem de Santa Clara, que era um desafio, e é um desafio estratégico também para a região, tendo por base que é um aproveitamento que está equiparado a fins múltiplos e, portanto, não estamos apenas a servir os nossos agricultores, também estamos a servir quer a indústria, quer o nosso abastecimento público. E dar aqui esta nota de alguns exemplos que já estão a funcionar. Gostava de dar aqui outra nota que tem a ver com para todos os efeitos, o Rogério, permite-me dizer Pedro também, ou seja, que é a realidade, o nosso mandato para fazer este desenho, ele terminou e, portanto, ele na realidade, nós temos participado ativamente naquilo que são os passos que estão a dar, nós estamos a trabalhar naquilo que é a preparação em conjunto na criação da nova entidade que irá fazer a respectiva liderança deste projeto e, portanto, temos dado os nossos contributos ao nosso nível e estamos expectantes que muito em breve teremos essa realidade cá fora, conjuntamente com aquilo que é a realidade de olharmos
para todas as origens possíveis de financiamento, como sabem, não é? Ou seja, nós temos o PEPAC, mas também temos Fundo Ambiental, mas também temos PRR, mas também temos os outros instrumentos do FEDER, como também temos os outros fundos do ambiente. E, portanto, todas estas realidades estão a contribuir para que o maior número possível de ações que já estão previstas no AgroQune estejam a financiar. Mais uma nota, e saindo um pouco daquilo que é o regadio coletivo e entrando naquilo que é o regadio privado. Nós não nos podemos escamotear que a realidade do regadio privado também nos compete a nós apoiar. E, portanto, o último exemplo muito significativo enquanto investimento apoiado ao nível do Fundo Agrícola tem a ver com a dinamização de criação de charcas de norte a sul do país, em que estamos a falar de cerca de 100 milhões de euros que foram aprovados para esta realidade. Também não nos podemos esquecer que, e todos sabem melhor do que nós, aquilo que é a identificação dos projetos que também estão a ser feitos para a nova origem por via do PTPRR e, portanto, também é uma realidade que está em cima da mesa, mas também não, como podem imaginar, não está dentro do nosso estrito fórum de competências. Dar nota que a visão que temos que ter para o regadio privado é uma realidade dupla. Temos que apoiar o financiamento para as nossas explorações agrícolas serem mais resilientes e poderem utilizar o recurso água de forma racional, obviamente. E não nos podemos esquecer que hoje o setor agrícola, ao nível da utilização de água, tem uma taxa de eficiência superior a 88%. Isto é muito relevante porque quando nós estamos a dizer que estamos a utilizar a água para a agricultura, o nosso agricultor está a utilizá-la de forma consciente e os indicadores oficiais indicam esta taxa de eficiência que é muito significativa e, em alguns casos, muito superior àquilo que são outros sistemas que não têm o fim agrícola para ser utilizado. E a dinâmica daquilo que é todo o processo de licenciamento, ou seja, também foi diagnosticado ao nível da AgroQune que nós, enquanto organizações públicas, seja no âmbito da agricultura, a qual aqui represento, seja ao nível do ambiente, nós temos de ter uma visão conjunta e de ter uma legislação mais articulada e que comunique entre si e não tão separada. E, portanto, também há uma das medidas, e essa custa muito menos dinheiro, ou custa muito pouco dinheiro, que é esta revisão unânime de todas as medidas, em particular das várias organizações do Estado que têm que dar parecer num processo, seja de um licenciamento coletivo, seja de um licenciamento privado, para que haja uma harmonização e que o nosso próprio agricultor, de forma privada, consiga aceder de forma mais célere àquilo que é o licenciamento a qual está sujeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. E tem agora a palavra o Sr. Engenheiro José Pedro Salema, Presidente do Conselho de Administração. Até 5 minutos, faz favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só confirmar aquilo que os meus antecessores referiram, que o Grupo de Trabalho tinha um mandato para entregar um trabalho em 6 meses e 2 dias antes do prazo foi entregue ao Governo o trabalho. Portanto, e a partir desse momento extinguiu-se, digamos assim, o mandato. Mas, de facto, depois disso, o que aconteceu foi muitas reuniões com os gabinetes da Agricultura e do Ambiente, em grupos mais alargados, portanto, com assessores, com gabinetes de ministros, e um debate intenso até à versão final que foi publicada. Mas, formalmente, de facto, nós não temos um instrumento, não temos um mandato formal para apresentar um trabalho. Outra questão importante que foi referida foi o que é que este grupo de trabalho pôs e não pôs dentro da estratégia, não é? Isso foi um debate que foi violento, digamos assim. Foi o que é que se põe, o que é que não se põe, vamos pôr as coisas que já estão em curso ou não, ou vamos pôr as coisas que já têm financiamento ou não, as que já estão nos planos ou não. A decisão foi não pôr aquilo que já estava em execução. Portanto, aquilo que já estava em execução não está lá. Mas aquilo que estava nos planos de atividade das várias entidades, não é? As ETAs que referi, os anúncios que agora temos ouvido, por exemplo, de águas para reutilização. Isso já estava no plano de atividades das Águas de Portugal, mas ainda não estavam concretizadas. Então entendemos que sim, podiam estar. Blocos de rega que já estavam em obra, não entraram. Blocos de rega que não estavam em obra, mas que estavam na calha, sim, entraram. E, portanto, há aqui um pacote que foi, é discutível o que é que lá está, mas foi, no fundo, para dar coerência a toda a decisão. Há uma discussão que foi levantada no relatório, que é a do modelo de financiamento.
e o modelo de exploração. É uma discussão que nós levantámos, digamos que a ponta do véu. Como é que isto deve ser financiado? Sugerimos que deve ser através de uma estratégia plurifundos, portanto não há um fundo só, há muitos, vamos utilizar todas as caixinhas que conseguirmos, não é? Todas as caixinhas onde houver dinheiro, nós vamos à procura delas. Vamos tentar espremer, digamos assim, todas estas fontes e para obviamente, minimizar o esforço do Orçamento de Estado. Não é? Essa é sempre a lógica que estava subjacente. Mas não ficou definida a fórmula a dizer assim, é X milhões daqui, X milhões dali, X milhões dali. Isso cabe ao Governo. Não é? O Governo, o Poder Executivo, é que tem essa prerrogativa. O que foi também levantado foram possibilidades inovadoras que, pelo menos, não têm sido utilizadas em Portugal no regadio. O regadio em Portugal funciona tipicamente por iniciativa do Estado. Não é? Estes grandes projetos que nós ouvimos falar, o Estado, seja a ADGADRA, sejam os anteriores serviços hidráulicos, fazem o projeto, fazem a obra e depois, quando está tudo pronto, entregam a uma associação de beneficiários que ajudam a criar. Esta é a fórmula. Se calhar nós não vamos conseguir fazer tudo desta forma, porque a sociedade tem outras prioridades e se calhar não quer gastar tantos recursos desta forma. Portanto, o que o Grupo de Trabalho levantou é que há outras formas diferentes. E aqui ao lado, em Espanha, há um exemplo muito interessante, que é o canal de Segarra-Garrigues. O canal de Segarra-Garrigues é uma infraestrutura da rede primária, portanto, é um canal que distribui água entre reservatórios e que foi uma parceria público-privada, com condições muito bem definidas. Os preços estão definidos, portanto, não é possível que o monopolista, portanto, que o dono daquele canal exerça os preços que entender sobre os beneficiários, mas é uma forma possível de concretizar. Outra maneira de concretizar, e que já está até formalizada até da semana passada, é através da concessão. A Sra. Ministra do Ambiente, na semana passada, anunciou a assinatura da concessão do sistema da cascata da Ribeira de Nisa, que concessionou ao Grupo Águas de Portugal a barragem da Póvoa Meadas, do Pô e Rancheiro. É uma cascata que é uma peça fundamental da estratégia Água que Une, porque é o caminho que foi escolhido para a ligação entre o Tejo e o Guadiana. Só com aquele sistema, parênteses, a barragem de Póvoa Meadas tem 100 anos. Tem 100 anos de operação e precisa, obviamente, de reabilitações urgentes. Está também anunciado que será lançado um concurso para a concessão da barragem de Girabolhos. Isto são formas diferentes de concretizar a estratégia. Eu reconheço que há dificuldade em encontrar uma cara, um responsável. No fundo, a cara Água que responde por tudo o que é Água que Une. Porque isto está a ser concretizado por imensas entidades diferentes, por empresas diferentes, por associações de municípios, por empresas públicas, por empresas privadas. Portanto, está um bocadinho disperso. Vou só dar 2 exemplos de reuniões e de trabalho desenvolvido pelos membros do Grupo de Trabalho, fora já do Grupo de Trabalho. O primeiro exemplo é o da criação da empresa Aqua, da ADP Aqua. Já está anunciado pelo Governo várias vezes. Ainda na sexta-feira o Sr. Ministro da Agricultura disse que deveria estar concretizado o decreto-lei até ao final deste mês. E, portanto, nós participamos ativamente, por exemplo, na constituição da administração dessa empresa. Outro trabalho, que é do último fim de semana, tem que ver com decisões estratégicas em torno do PTRR. O PTRR é um instrumento financeiro que o Governo está a preparar e há trabalho preparatório que está a ser desenvolvido para incluir também iniciativas deste âmbito nesse instrumento financeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Como perceberam, dei aqui alguma tolerância porque achei que o assunto é demasiado importante para cercear o raciocínio
dos nossos convidados. E íamos iniciar agora uma segunda ronda pedia a capacidade de síntese aos seus deputados, porquanto o tempo é 1 minuto, portanto, sejam mesmo telegráficos, ponham as vossas questões telegraficamente às diversas entidades. Para começar, o Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, aqui uma das grandes preocupações que foram aqui levantadas prendeu-se precisamente com o facto de não haver um rosto. Mas esse rosto também nem impediu que houvesse 1.000 milhões já no terreno. Portanto, alguém está a tomar decisões, e esse alguém é o Governo e um conjunto também de organismos que o Sr. Engenheiro José Pedro Salema aqui evocou. Mas claro que sim, para agilizar melhor todo este processo, haver uma referência, com certeza, que vem melhorar. Queria também aqui complementar que com a questão de alguns blocos de rega que já estão numa fase inicial, outros mais adiantada. Não se falou aqui no bloco de rega de Moura, que também está já a aguardar por uma decisão da EDIA para avaliar o empreiteiro que irá executar a obra. Portanto, neste momento, creio que está nas mãos da EDIA. Temos também aqui o bloco de rega de Póvoa e a Marleja, que também está incluído no Água Quiune, que está a encontrar financiamento para a sua execução. Ontem foi também anunciado uma portaria com 35 milhões de euros para o bloco de rega de Reguengos. Portanto, há aqui um conjunto de processos, de projetos, que uns ao abrigo do Água Quiune, outros que já vinham de trás, mas a verdade é que está a ser feita já alguma coisa, e agora o nosso objetivo é unirmos esforços, empenhar-nos de forma a que todo este projeto, toda esta estratégia seja mais ágil, ande com mais rapidez, que se antecipe o quanto antes decisões para que o projeto se concretize e para que todos nós possamos beneficiar de toda esta riqueza que é a água. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo do Chega. Faz favor. Peço desculpa. Senhor Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas às entidades. Bem, eu não sei se a água nos une, mas tiramos daqui que o espírito da responsabilidade parece nos unir, quer a nós, grupos parlamentares, deputados, bem como as entidades. Estamos preocupados, efetivamente, com o aproveitamento, com a distribuição e minimizar a perda de água. Registrei aqui o que cada um dos nossos ilustres convidados disseram, Dr. Rogério Lima Ferreira, que temos uma margem para crescer, que temos uma margem que podemos produzir muito mais. Isso deixa-nos felizes, porque sabemos que estamos muito dependentes do exterior. Temos é que ser mais eficientes e resilientes. Retive também do Dr. José Pedro Salema e dar obrigado pelo convite. Eu tive o prazer de, há 1 ano e meio, 2 anos, fazer parte dessa visita. Digo-lhe o que vimos ali é uma obra de se lhe tirar o chapéu, temos que dizer assim. Mudou por completo aquela zona da nossa linda paisagem alentejana e ajudou muito, muito quem do campo e da produção também dos animais vive. Agora querem aumentar, e nós vemos com bons olhos a área de regadio e esta já visão, e muito bem, de ligar o Tejo ao Guadiana, porque a norte parece que as coisas estão um pouco melhores. O que me deixou aqui mais preocupado foi, efetivamente, as palavras do Dr. Gonçalo Tristão, porque quem representa 98% dos regantes e sente-se afastado das negociações, penso que amanhã teremos aqui até uma boa oportunidade para perguntar isto ao Sr. Ministro. E, por fim, a terminar assim, Sr. Presidente, e agradeço esta tolerância, efetivamente, não precisamos de um rosto, não, Sr. Deputado Gonçalo, mas às vezes é importante esse rosto e saber que vai ser efetivamente financiado tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor. Primeiro as senhoras, podia ser a Sra. Deputada Júlia, não tinha importância. Bom, mas dar duas ou três notas finais neste último minuto. Primeira, ficou claro, e com a evidência do que os nossos convidados disseram, que o plano não nasceu agora. O plano é um resumo
de um conjunto de projetos e iniciativas que já vinham de trás e agora, felizmente, foram juntos num pacote, num plano de ação que tem a possibilidade de aproveitar um conjunto de instrumentos financeiros que também foram criados no passado e outros criados agora, que todos juntos podem ter aqui um efeito muito significativo para executar este plano. Segunda questão, é necessário que agora passemos, efetivamente, deste plano, elaborado por este grupo de trabalho, elaborado em tempo, elaborado com boas propostas, mas que passemos claramente à sua execução e que é entrar na parte mais difícil, que é realizar as obras, não é só aproveitar as que já estavam previstas. O repto que lanço e a deixa que aqui quero lançar é, sendo que Vossas Excelências fizeram um extraordinário trabalho, conseguiram se entender entre vós, não seria de todo conveniente manter este grupo de trabalho agora não para apresentar um plano, mas sim para monitorizar todas as medidas que vão ser implementadas e onde é que estão as falhas, para que efetivamente também nós possamos ter um documento de saber onde é que falha. Ou seja, a minha proposta é a seguinte: estariam Vossas Excelências disponíveis para continuar, agora não a elaborar um plano, mas a monitorizar todas estas propostas para que passemos efetivamente o ponto mais importante, que é realizar a execução do plano. Disse. Muito obrigado. E antes de passar a palavra a quem a pediu, tenho de pôr à consideração da Comissão. É que sou aqui informado pelos serviços que as inscrições são por partido. Eu não vejo nenhum inconveniente em que a senhora deputada Júlia Rodrigues... Não, mas tenho de pôr isto à consideração da Comissão, porque agora não há problema, estamos com tempo, mas poderá haver, e portanto, excepcionalmente, se... Senhor Presidente, por parte do Partido Chega, não nos opomos à intervenção. Tem a palavra um minuto a senhora deputada Júlia Rodrigues, até porque é senhora e, portanto, temos... Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer aos grupos parlamentares esta possibilidade, que tem a ver precisamente da integração nesta estratégia Água que Une, de um estudo do potencial hidroagrícola da região de Terras Trás-os-Montes, porque efetivamente houve um investimento grande desta região, dado que todos nós consideramos vital, em Trás-os-Montes é o setor primário, é a agricultura, é a produção agropecuária e, portanto, gostaria de saber se de facto este estudo foi tido em conta e se podemos ver finalmente uma luz ao fundo do túnel para que os regadios estejam ao serviço dos nossos agricultores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra a FENARREG, o Sr. Dr. Gonçalo Tristão, faz favor. Bem, eu só queria destacar aqui duas coisas. Há aqui um ponto que ainda não foi abordado e que, de facto, é muito importante. Um deles, o Sr. Deputado Pedro Carmo abordou, que é a burocracia. De facto, hoje em dia, para executar qualquer situação, ele falou até nas mini-hídricas, posso dizer, nós no Roxo levámos 3 anos para aprovar uma mini-hídrica. Finalmente está. Mas já há aqui uma questão que não foi levantada e que é muito importante, que é o reabilitar e modernizar. Reabilitar e modernizar. Os primos de rega que estão sob a alçada das associações de regantes têm todos eles mais de 50 anos, estão a necessitar de obras e é muito importante não só fazer mais, mas reabilitar estes. Reabilitá-los e modernizá-los. E é preciso financiamento para eles. Não nos podemos esquecer deles, que é extremamente importante. Porque senão não temos a área que temos, porque estes deixarão de funcionar. Era só isto. Obrigado. Muito obrigado. Presidente, muito rápido. Sr. Doutor, faz favor. Também, retomando as palavras do Sr. Deputado Pedro do Carmo, de facto, este estudo da Água que Une, estratégia Água que Une, baseou-se, houve de facto muito trabalho anterior, nomeadamente da FENARREG. Só lembrar, e está nos documentos que nós vamos entregar à Comissão da Agricultura, a FENARREG fez em 2019 um estudo para a estratégia do regadio e em 2022 apresentámos um estudo para o financiamento do regadio público Horizonte 2030. São 2 documentos que estão nos nossos sites, nós vamos fazer referência nos documentos que vamos entregar à Comissão da Agricultura. E uma mensagem final. 1 hectare de regadio produz hoje o mesmo que 6 hectares de sequeiro.
Isto é só para os seus deputados perceberem a importância do reforço e da atenção que os poderes públicos têm que ter no regadio público. Nós não estamos aqui a exigir a água porque gostamos de gastar, os agricultores. O que nós estamos a dizer é que a agricultura portuguesa produz 6 vezes mais no hectare de regadio que em 6 hectares de sequeiro. Razão pela qual é este esforço enorme que a FENARREG e que os regantes e que as entidades gestoras têm feito ao longo dos anos. Só dar-vos nota de 2 ou 3 números. O regadio representa 30% do valor da produção padrão total agrícola, mais de 2 milhões de euros, e cobre 633 mil hectares de superfície, ou seja, 17% da superfície agrícola utilizada. A estratégia Água que Une o que propõe é um aumento desses 17% para 20,2%, oxalá isso seja concretizado, porque isso vai permitir, com certeza, o equilíbrio ou o reforço do equilíbrio da nossa balança agroalimentar que muito o país precisa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. E tem agora a palavra o Dr. Rogério Ferreira, Diretor-Geral. Faz favor. Eu gostava de dar 2 notas finais em relação a uma preocupação enquanto Diretor-Geral e Autoridade Nacional do Regadio, que o nosso foco neste momento, de facto, tem que se concentrar muito em priorizar a modernização e a reabilitação. Ou seja, mais do que estarmos muito preocupados e muito ansiosos em criar novas infraestruturas, nós temos que ter a capacidade de olhar para aquilo que existe hoje e ao potencial que ela ainda hoje pode acrescentar aos vários territórios de norte a sul do país e perceber que nós temos que, de facto, continuar a apoiar a modernização e garantir que as infraestruturas existentes conseguem prestar aquilo que é o serviço para aquilo que foram desenhadas e prestar em eficiência a distribuição de água ao agricultor. Mas eu também gostava de dar aqui outra nota, que é os desafios que hoje se colocam a este setor, quer ao nível da modernização do setor público, quer ao nível da modernização no setor privado. Pela primeira vez há mais de 30 anos, e isto é muito importante, ou seja, porque nós todos reclamamos aquilo que é o regadio coletivo, mas temos que ter meios para ter ao alcance para fazer o trabalho que é a nossa missão. Pela primeira vez em mais de 30 anos, a Autoridade Nacional de Regadio teve pela primeira vez, em quase 3 décadas, o reforço dos seus meios humanos. Isto é muito importante, Srs. Deputados, porque, efetivamente, isto sem ovos não fazemos omeletes. Da mesma maneira que as entidades privadas e as concessões que nós temos no terreno, se não estiverem preparadas com os recursos humanos, com o conhecimento necessário, nunca vão prestar um bom serviço. Eu gostaria de dar muito esta nota e, portanto, estamos a falar de quase 3 décadas que não entra um recurso externo, um engenheiro com a área de especialidade em agronomia e hidráulica, para que nós possamos reforçar aquilo que é o nosso propósito e o nosso serviço. E, portanto, queria dar nota que apenas em 2026 conseguimos, através deste Governo, a contratualização de mais de 15 recursos. E dar nota que não podemos esquecer, e isto é muito relevante, que de norte a sul do país, as nossas mais de 30 concessões necessitam de ter uma máquina de conhecimento muito relevante para conseguirem ter o propósito, quer ao nível da gestão, quer ao nível da especialização técnica que estas infraestruturas necessitam. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Engenheiro Pedro Salema, do DEDIA, faz favor, para concluir. Responder telegraficamente às questões que foram colocadas relativamente ao update do concurso do Bloco de Moura. O período de audiência prévia decorreu na semana passada e o relatório final deve sair no máximo na próxima semana. E, portanto, estamos a analisar agora as reclamações, a escolha do empreiteiro. Relativamente ao Bloco de Reguengos, eu acho que é um excelente exemplo, que eu há pouco me esqueci de referir, do que é uma estratégia multifundos. Porque o Bloco de Reguengos nós não tínhamos encontrado verba para financiar o Bloco de Reguengos. São 35 milhões de euros. O PDR, o PEPAC, já tinha esgotado todas as verbas, já não conseguia libertar mais verbas para construir o Bloco de Reguengos. O que o Governo conseguiu fazer foi retirar investimentos que a IDIA está a fazer hoje e que iam ser financiados através de um empréstimo que está contratualizado com o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa para fazer fotovoltaico, portanto fazer uma grande central fotovoltaica flutuante para alimentar as bombas de rega que servem o projeto Alqueva. O que o Governo fez foi pegar neste investimento, encaixá-lo dentro do PRR, porque era possível e tinha a maturidade suficiente para ficar concretizado até 31 de agosto de 2026, que é o deadline do PRR, e libertar 35 milhões.
Esses 35 milhões são os 35 milhões que vão agora ser utilizados com o PRR. E o que soubemos na sexta-feira passada, que o Sr. Ministro esteve a visitar as obras do circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz, foi que essa portaria de extensão de encargos, que é a autorização de despesa plurianual, foi assinada na sexta-feira pelo Ministro da Agricultura e pelas Finanças. E, portanto, está a aguardar a publicação em Diário da República, sairá muito brevemente. Relativamente à sugestão da manutenção do grupo de trabalho ou à nossa disponibilização para esse serviço, eu falo pela IDIA e em meu nome pessoal, que estou completamente disponível para isso. Portanto, temos feito esse esforço em todos os trabalhos que foram já extra grupo de trabalho e, portanto, estou completamente disponível para integrar, agregar, juntar valor a qualquer estrutura que venha a ser decidida. E relativamente ao estudo de Trás-os-Montes, de aproveitamento do potencial hidroagrícola de Trás-os-Montes. Para quem nunca ouviu, é assim um livro desta grossura, é um calhamaço de 500 páginas para aí, muito exaustivo, que tem muitos aproveitamentos. De facto, nós recebemos esse contributo, digerimos e incorporamos na estratégia um conjunto de aproveitamentos e de barragens que ali estão referidas. Se calhar não estão todos, não, é provável que não estejam todos, mas foi aquele que o Grupo de Trabalho entendeu, com a consulta a muitos especialistas, que seriam os que estavam com maturidade suficiente para integrar a estratégia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e terminamos assim esta nossa audição. Vamos continuar com uma nova audição. Vamos fazer aqui um intervalo apenas de 5 minutos para compor e recebermos as próximas entidades. Muito obrigado a todos.